Nós presbiterianos gostávamos de cantar uma música que dizia assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos dizer outra vez: Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Diga para quem está perto de você: Deus está em ti, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode. Deus está em nós. Para terminar, diga: Deus está em nós. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Evangelho de João, capítulo de número 2, primeiro verso, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus pela sua palavra. Tem coisas na vida que a gente não vê a hora de acabar. Tem coisas na vida que nós queremos que acabem. A cirurgia, por exemplo. Nós oramos por uma criança aqui e eu fico imaginando seus pais acompanhando, esperando, aguardando e não vendo a hora que a cirurgia termine. Um tratamento. Uma vez eu fui ao dentista e ela precisava me extrair um dente. Quando
eu já estava anestesiado e ela já estava extraindo o dente, ela descobriu que o meu dente tinha uma terceira raiz em forma de gancho. Pensei comigo, isso não é um dente, é um demônio. Não é possível. A raiz em forma de gancho. E aí ela começou a ter dificuldades para tirar esse dente. De repente já tinha passado 1 hora, de repente já tinham passado 2 horas, de repente eu estava quase 3 horas sentado de boca aberta com alguém tentando me arrancar um dente. Eu não via a hora que aquilo acabasse. Tem coisas que a gente não vê a hora que acabem. Às vezes até uma coisa boa. Eu e Cristiane fomos fazer uma viagem mês passado, na verdade no começo deste mês. Ficamos 15 dias viajando, fora do Brasil. Os primeiros 7, 8 dias maravilhosos. Depois você não vê a hora que a viagem comece a chegar ao final. A saudade de casa, irmãos. Você pode estar no melhor lugar do mundo, mais bonito. Você não vê a hora de voltar para casa. Não vê a hora que acabe. Tem coisas na vida que nós não vemos a hora que acabe. Mas tem coisas na vida que não podem acabar. E quando acabam é uma tragédia. Por exemplo, quando um marido procura o pastor e diz: pastor, o meu amor pela minha esposa acabou, eu não a amo mais. Quando de repente alguém chega para você no seu trabalho, um patrão, um chefe, um gerente, e diz: olha, o seu tempo aqui acabou, nós não vamos mais precisar de você. Quando de repente você tira o extrato da sua conta corrente e descobre que o dinheiro acabou. E ainda é dia 8. Oh, Pai, socorre. Tem coisas que quando acabam são uma tragédia. Quando acaba a alegria, por exemplo. Conheço pessoas cuja alegria acabou. As pessoas faziam o que faziam com alegria, mas agora é uma tristeza de alma. Tem gente que diz: pastor, a minha vida acabou. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais motivação. Esse texto fala sobre coisas na nossa vida que acabam, mas não deveriam acabar. Porque quando acabam, constituem-se em tragédia. Esse texto fala de um casamento em Caná da Galileia. Os casamentos de judeus eram cumpridos. Tive o privilégio de, na sexta-feira passada, estar em São Paulo celebrando o casamento do meu primo. Que casamento bonito. Cerimônia na igreja, tão abençoadora. Depois a festa, tão gostosa. Foi até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu imagino, mas eu fui embora à meia-noite. Eu não gosto muito de ficar até tarde em lugar nenhum. E fui embora cedo. Mas as pessoas ficaram e dizem que a festa foi muito gostosa, muito boa. Por mais que tenha demorado, foram horas. Os casamentos dos judeus às vezes podiam durar 7 dias. Já pensou, pai, você que vai casar sua filha no ano que vem? 7 dias de festa. Aquela familiarada toda que você tem. Só você tem 6 irmãos, imagina como é que não é. Esposa tem mais 3. Fora os agregados. As festas dos judeus demoravam. E o vinho era considerado o combustível da festa. Não podia acabar. Porque quando o vinho acabava antes do prazo final da festa, primeiro era uma desmotivação para aqueles que estavam presentes. Afinal, o vinho era um símbolo de alegria na cultura judaica. Mas segundo, era uma vergonha para a família, que não havia planejado direito. Jesus mesmo fez menção a essa vergonha que abate aqueles que planejaram mal alguma coisa e não puderam terminar. Se você vai fazer uma torre, planeje, porque se você não puder terminá-la, vai ser uma vergonha. Terminar o vinho antes da festa terminar, uma vergonha. Eu imagino a tristeza dessa família, a sensação, o constrangimento. Imagino que a festa deva ter ficado estranha. Maria percebeu alguma coisa. Mulheres são atentas, elas percebem as coisas. Homens são distraídos. Eu acho tão engraçado em casa, minha esposa é atenta, observadora. Eu sou distraído. Eu faço muito casamento
E eu gosto quando eu faço os casamentos, porque eu fico ali na frente, esperando o casamento começar e observando as pessoas. O casamento começa, vão entrando os padrinhos, o noivo, a noiva entra. E eu fico observando as mulheres olhando, por exemplo, a noiva entrando. Você já viu mulher olhando a noiva entrando? Ela faz assim, ó. Está lá olhando a noiva entrando, ela faz assim. Homem olhando a noiva entrando. A esposa chega em casa e diz assim, bem, eu gostei do sapato daquela madrinha de azul. Não vi madrinha de azul. Tinha madrinha de azul? Eu não vi madrinha de azul. Mulheres são observadoras, atentas. Homens são distraídos. Um dia eu cheguei em casa, abri a porta, a Cristiane estava me esperando na porta. Ela olhou para mim e fez assim, notou alguma coisa? E ali eu já comecei a interceder por mim mesmo. Notei alguma coisa. Fiquei olhando para ela e pensando, ela cortou o cabelo. Não, ela não cortou o cabelo. O cabelo dela é desse tamanho mesmo? Jesus amado. É dessa cor? Se eu falar que ela cortou o cabelo e ela não cortou, ela vai ficar brava. Se eu falar que ela não cortou o cabelo e ela cortou, ela vai ficar brava também. Senhor, me ajuda. Traz revelação para minha alma. E ela ali parada e eu pensando e olhando para ela. Ele, e aí, bem, notou alguma coisa? E eu comecei a ficar preocupado. Olhava, essa roupa é nova. Não, eu já vi essa roupa. Que roupa é essa, meu Deus do céu? E ela ali parada, notou alguma coisa? E eu já comecei a orar. Senhor, agora era um bom momento do arrebatamento acontecer. Toca a trombeta, pai. Vamos, manda esses anjos aí buscar a gente agora. E ela ali parada, notou alguma coisa? Eu falei, eu não estou vendo nada. Ela falou, nossa, a cortina chegou, era de fora a fora, assim, ó. Parede toda da casa. Interessante como são os homens. Interessante como são as mulheres. Maria, me parece, era do tipo atenta, observadora. Ela percebeu que alguém correu para cá. Percebeu que alguém correu para lá. Percebeu que alguém estava meio bravo. Foi lá ver o que estava acontecendo. Olha, posso ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Alguém disse para ela, acabou o vinho. O pessoal está chateado. O pai da noiva está brigando com o pai do noivo. Está uma confusão aqui, acabou o vinho. E aí ela pensa, eu já sei o que eu vou fazer. Porque a primeira convicção que a Maria teve estava certa. Tem coisas que não podem acabar. Mas a questão fundamental da vida não é se eu tenho ou já não tenho mais alguma coisa. A questão fundamental da vida é se Jesus está presente. E o texto diz que Jesus estava presente, que Jesus tinha sido convidado. Tem coisas na vida que não podem acabar e quando acabam são uma tragédia. Mas a pergunta mais importante na vida não é o que eu tenho ou o que eu já não tenho mais, é quem está comigo. E Jesus está aqui, tão certo como o ar que você respira. Ele está presente, Ele faz parte. Que bom que Jesus tinha sido convidado para aquele dia. Que bom que Ele tinha sido convidado para aquele casamento. Que bom quando antes de olhar para o que está faltando, nós olhamos para a presença daquele que jamais nos falta. Quem tem Deus tem tudo, irmãos. Quem tem Deus tem tudo. Jesus estava presente, aleluia por isso, Jesus estava presente. E Maria pensa direitinho, ela diz, eu sei quem pode ajudar. Ah, como é bom quando a gente sabe a quem recorrer. Como é bom quando a gente sabe com quem contar. Porque problemas na vida todos passamos. Uma coisa é passarmos por problemas sentindo-nos sozinhos, desamparados. Outra coisa é confiarmos no íntimo do nosso coração que há um Deus que vela por nós, que há um Deus que nos conhece e que tem o melhor para a nossa vida. Mas aí ela vai falar com Jesus.
E a resposta de Jesus para ela é um tanto quanto curiosa. Mulher, o que temos nós em comum? Como se ele estivesse dizendo, Maria, o que é que você está pensando? Aqui tem uma primeira lição que nós aprendemos quando estamos diante de situações que se esgotaram. Talvez a energia, o vigor, o ânimo, talvez os recursos, talvez os vínculos relacionais mais importantes. Buscamos a Deus. Mas tem 3 lições que nós precisamos aprender e esse texto nos ajuda. A primeira, que precisamos aprender a lição que Maria aprendeu: deixar Deus ser Deus. Diga para a pessoa ao seu lado, deixe Deus ser Deus. Mas peraí, pastor, como isso? Eu lá posso impedir Deus de ser Deus? Não, você não pode impedir Deus de ser Deus, mas você pode impedir Deus de ser Deus na sua vida. Ansiedade é o nome dessa dificuldade que nós temos de deixar Deus ser Deus da nossa vida. Quando Jesus diz, mulher, o que nós temos em comum, é como se ele estivesse dizendo, mulher, por que é que você está ansiosa sobre isso? Quando ele diz, o meu tempo ainda não chegou, é como se ele estivesse dizendo, eu sei o meu tempo, eu sei a hora de agir. Porque quando nós percebemos que algo está acabando, a nossa necessidade, o nosso desejo, a nossa expectativa é que rapidamente isso se reponha na nossa vida. Mas Deus sabe o tempo certo de fazer a obra dele na nossa vida. E é tão difícil lidar com isso, irmãos. Como é difícil esperar. Quem ora tem pressa. Quem ora tem pressa. Maria, quando percebeu que alguma coisa estava errada, recorreu a Jesus, mas não esperava que Jesus lhe mandasse aguardar. O que temos nós em comum? Eu sei a minha hora. Deus sabe a hora dele na sua vida. Mas acabou! Mas as pessoas estão perguntando onde está. Mas eu não aguento mais nem um minuto nessa situação. Senhor, se o Senhor não fizer algo agora, eu não sei o que vai ser de mim. Por mais que nós sintamos que não dá para continuar desse jeito, Deus sabe o que é melhor para nós, o tempo dele é o tempo certo na nossa vida, e o melhor que nós podemos fazer é descansar nele. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. Eu sempre gosto da parte em que Deus se inclina. Mas a primeira parte é esperei com paciência. Nós somos imediatistas, irmãos. Nós somos imediatistas. Eu me lembro que quando eu fazia seminário eu não tinha computador, eu usava uma máquina de escrever. Fazia meus trabalhos todos na máquina de escrever. Quando comprei meu primeiro computador, que bênção que foi. Era um 486, lembra dele? Tinha o 286, depois o 386, depois o 486, depois veio o Pentium, e foi evoluindo, e hoje eu tenho um bom computador, mas ai dele se demora para ligar. Eu fiquei mais acelerado. Quando eu fazia na máquina de escrever, eu precisava de tempo. Cristiane, cancele meus compromissos que eu vou fazer um trabalho na máquina de escrever. Hoje no computador eu tenho pressa. A vida ficou mais acelerada, mais agitada. Você corre muito. Você corre muito. Não tenho tempo para nada, pastor. Esses dias alguém disse, pastor, eu precisava de um dia de 30 horas. Falei, morre. Resolve o problema. Essa vida não está dando conta de você? Gente acelerada, coração acelerado, pensamentos acelerados. Muitos compromissos, pressa, agitação. Senhor, é para ontem. Às vezes Deus permite que algumas coisas acabem na nossa vida, não só para recorrermos a Ele, mas para aprendermos a esperar nele. Porque enquanto não acaba, a gente não aquieta. Enquanto não falta, a gente não sossega. Enquanto a gente não vê vazio, a gente não descansa. Deus quer nos ensinar a descansar nele. Hoje à noite, Deus quer que você entregue e confie.
Espere no Senhor, aguarde por Ele, Ele é fiel. E Maria aprendeu a lição, porque ela sai de cena. Que lindo quando alguém entrega nas mãos de Deus e sai de cena. Você não ouve mais sobre ela, você não vê mais ela participando de nada. Maria entendeu a lição, saiu de cena lindamente. Gente de Deus faz isso, confia no Senhor e abre espaço para o agir de Deus. Não fica queixando, não fica murmurando, não fica compartilhando seus problemas com qualquer um que encontra pelo caminho, não fica falando mal de ninguém para os outros, não fica se debatendo na vida, não fica despejando sobre o outro as suas ansiedades, não fica descontando no outro o seu nervosismo. Gente de Deus, deixa Deus ser Deus na sua vida. Está orando pelo esposo, minha irmã? Deixe Deus ser Deus na sua vida. Entregue e confie. Fique lá todo dia provocando. Ah, pastor, estou orando pela conversão do meu filho. Confie. Não fique lá todo dia dizendo, você vai para o inferno, hein, menino? Se morrer assim, vai para o inferno, hein? Porque o diabo vai reinar na sua vida, hein? Parece fé, mas é ansiedade. Parece fé, mas é ansiedade. Tem um tipo de desespero que às vezes parece fé, mas ainda é desespero. Por exemplo, tem um desespero que é negativo. A pessoa diz assim, não vai dar certo, não vai dar certo, eu estou perdido, minha vida está acabada, o que vai ser de mim? Você reconhece o desespero aqui, não reconhece? Mas tem um tipo de desespero que é diferente, é positivo. Vai dar certo, Deus está no controle, Deus é pai, não é padrasto, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Parece fé, mas a pessoa está angustiada, desesperada. Ela não pode nem imaginar que Deus não faça o que ela está querendo, do jeito que ela está querendo. Vou dar um exemplo. Aqueles jovens diante de Nabucodonosor, lembra deles? Amigos de Daniel? O rei Nabucodonosor disse assim, eu vou tocar os instrumentos de novo. Se vocês não se prostrarem diante da imagem que eu fiz, eu vou jogar vocês na fornalha sobremaneira acesa. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrá-los da minha mão. Aqueles jovens olharam para o rei e disseram, rei, fica sabendo uma coisa. Fica sabendo uma coisa. Se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser nos livrar, nós não nos prostraremos diante da tua imagem. Se aqueles jovens tivessem um desespero negativo, eles diriam uns para os outros, está vendo? Por que a gente não ajoelhou? Era só dar uma ajoelhadinha, ninguém ia nem ficar sabendo. A gente ajoelhava rapidinho e levantava rapidinho. A gente podia até dizer, por fora eu estou ajoelhado, mas por dentro eu estou de pé. Mas a gente foi aí se meter a ser bonzão, olha o que vai acontecer com a gente, estamos perdidos, vamos queimar, vocês nunca se queimaram, vão se queimar agora, vamos ver como que dói, por que a gente foi... Desespero negativo. Mas se eles ficassem desesperados positivamente, eles dizem, não, Deus não vai deixar isso acontecer com a gente. Imagina que Deus vai deixar jogar a gente na fornalha. Deus é Deus, não vai deixar a gente passar por isso. A gente é servo fiel. Imagina que Deus vai permitir que um servo dele seja jogado na fornalha. Isso nunca vai acontecer. Toma posse dessa palavra agora. Parece fé, irmãos. Mas é desespero. Aqueles jovens não estavam desesperados. Fica sabendo, rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se Ele não quiser, não muda nada. Nossa vida está nas mãos dEle. E Ele sabe o que é melhor para nós. E sabe o mais bonito? Que Deus fez as duas coisas, livrou e não livrou. Eles foram jogados na fogueira. Eu imagino algum deles até a porta da fornalha ali pensando, meu Deus, eu vou ser jogado mesmo. Senhor, o que é isso? Eles foram jogados na fornalha. Mas aí o rei entra. Olha, lá no meio do fogo. E pergunta assim, nós não jogamos 3 jovens amarrados? Alguém diz, foi isso mesmo. Então por que é que eu vejo 4 soltos andando e um é semelhante ao Filho do Homem?
Deixe Deus ser Deus na sua vida, irmão. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Entregue e descanse. Hoje é dia de entregar e descansar. Acabou? Não é mais problema seu. Está no altar do Senhor. Segunda lição. Maria saiu de cena, mas antes de sair de cena, chamou os serventes e disse uma frase muito interessante: façam tudo que ele mandar. Porque quando alguma coisa acaba na nossa vida, a gente tem que fazer uma autocrítica. Se a gente vem andando na obediência do Senhor. Façam tudo que ele mandar. Quando o esgotamento se impõe, talvez tenha terminado uma fase e vá começar outra. Mas eu preciso me perguntar se eu tenho andado nos caminhos do Senhor, se eu tenho sido obediente. Às vezes o esgotamento pode refletir o fato de eu estar andando há muito tempo longe de Deus. Façam tudo que ele mandar, Maria diz. E aí os serventes vão procurar Jesus. E eu acho essa cena muito engraçada, porque eles vão procurar Jesus e dizem: olha, passou uma senhora aqui, diz que nós deveríamos procurá-lo e fazer tudo que o Senhor mandar. O que o Senhor manda? Jesus diz assim: bom, o que eu mando? Peguem aquelas talhas de pedra e encham de água. Tudo errado, irmãos. Primeiro que eram talhas cerimoniais, não pode pegar. Segundo que elas eram de pedra e podiam conter de 80 a 120 litros. Era pesado demais. Eu vi uma talha dessas em Caná da Galileia, em Israel. É maior que esse púlpito aqui, ó. Porque é de pedra. Para 80 a 120 litros. Eu tenho dificuldade de trocar galão de 20 litros em casa. E é de plástico. E cabe 20 litros. E aí dá problema no ciático. $120 litros de água, de pedra. Encham de água, mas não acabou a água. A água tem. O que acabou foi o vinho. Na sua vida, na minha vida, nós já vivemos momentos em que o que Deus estava pedindo de nós parecia fora de propósito. Meu problema é financeiro e Deus está me mandando perdoar. Meu problema é enfermidade e Deus está me mandando assumir ministério. Meu problema é emprego e Deus está me mandando contribuir. Senhor, acho que o Senhor não está entendendo. Façam tudo o que Ele mandar. Senhor, eu estou precisando de trabalho e o Senhor manda eu orar, eu quero ir lá procurar emprego, me ajuda, abre uma porta para mim. O Senhor manda eu fazer jejum, mas o meu problema é outro. Às vezes o que Deus pede de nós não parece a solução imediata do nosso problema. Faça tudo o que Ele mandar, porque Ele sabe o que é melhor para você. Repense hoje sua vida. Você tem andado na obediência do Senhor? Se há alguma área na sua vida em que alguma coisa errada está impedindo você de ser a pessoa que Deus quer que você seja, deixe isso no altar hoje também. Peça perdão, arrependa-se, mude de atitude. Você vai ver o Senhor restaurar outras áreas da sua vida que você não imaginava que tinham relação com essa. Nunca esqueço de um testemunho que um irmão da nossa igreja deu, num culto sobre perdão. Ele entendeu que deveria perdoar um filho. Ele não falava com esse filho fazia mais de 10 anos. Liberou perdão para o filho, orou pelo filho, procurou o filho na semana, liberou perdão para o filho, pediu perdão para o filho, houve reconciliação naquela família. E ele vinha passando por graves problemas financeiros, seu negócio estava quebrado, ele estava falido, já tinha tentado de tudo, tinha participado de campanhas de oração, jejuns, buscas, oração no monte, tudo que você imaginar que aquele irmão fez. Naquela semana que ele perdoou o seu filho, o Senhor começou a fazer uma obra no negócio dele. Não deu 3 meses, o negócio dele estava saneado, abençoado, lucrativo. Deus prosperou aquele homem,
porque ele perdoou o seu filho e pediu perdão para o seu filho. Alguém pode perguntar, mas o que é que tem a ver? Não sei. O que é que tem a ver? Nada, não tem nada a ver. Mas Deus mandou, faça. Faça tudo o que Ele mandar, porque Ele sabe o que é melhor para você. Amém, irmãos? Obediência, obediência. E a terceira lição, para terminar, a lição que o mestre de cerimônias aprendeu naquele dia. A lição que Maria aprendeu, deixe Deus ser Deus. A lição que os serventes aprenderam, façam tudo o que Ele mandar. E a lição que o mestre de cerimônias aprendeu, porque o mestre de cerimônias estava lá, imaginando que podia ir embora, porque o vinho tinha acabado, não havia mais razão para ele estar ali. Mas de repente alguém diz, olha, estão trazendo um vinho aí, para você provar, porque era a função dele provar o vinho, para ver se o vinho estava bom, se estava em condições de ser servido. E aí vem lá 6 talhas de pedra, cheias de vinho, são colocadas na frente dele. Ele não sabe de nada, mas os serventes sabem. O que os serventes viram, eu não sei. Eu não sei se eles viram a água sendo transformada em vinho assim que eles iam enchendo. Eu não sei se foi no caminho que eles iam levando. Eu sei que eles sabiam que era água e depois virou vinho. Mas o mestre de cerimônias não sabia. Então ele imaginou que alguém tinha providenciado, que alguém tinha escondido, que alguém tinha esquecido que havia um estoque de vinho em outro lugar. Então ele pegou aquele vinho e provou. Quando ele provou, ele faz um comentário que é coisa de Deus na vida da gente. Ele diz assim, todo mundo, note essa expressão, todo mundo, serve o melhor vinho primeiro, e depois que todos já beberam, vem um vinho inferior. Mas você, que não é todo mundo, aleluia, você não é todo mundo. Diga para a pessoa ao seu lado, você não é todo mundo. Não é assim que a gente fala para filho? Mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Só que a gente quer que o adolescente entenda isso, mas como adulto nem sempre a gente entende isso. Você não é todo mundo. No mundo, casamento começa bem. De repente vem os desgastes. De repente vem a distância. E um diz assim, o amor acabou. Isso é o mundo. No mundo, se falta dinheiro, falta suprimento, falta provisão, vem o desejo de pegar aquilo que não é seu, vem o desejo de dar um tombo em alguém, vem o desejo de levar vantagem numa situação, porque o dinheiro acabou, onde é que eu vou arrumar mais? No mundo, se a alegria acabou, parte-se para as drogas, para os vícios, para os prazeres pontuais. Esse é o mundo, mas você não é assim. Com você é diferente. Deus é Deus na sua vida. Todo mundo serve o vinho melhor primeiro. Depois que as pessoas já beberam, vem um vinho inferior. Mas vocês guardaram o melhor até agora. Porque às vezes Deus permite que alguma coisa acabe na nossa vida, para que o novo dele venha e mostre o quanto é muito melhor. Muito melhor. Tem novas fases de Deus na nossa vida que, para iniciarem, precisam que acabe a fase anterior. Seu casamento entrou num processo de desgaste. Sua vida emocional entrou num processo de esgotamento. Seus recursos se esgotaram. Sua fé acabou. Seu prazer de servir a Deus acabou. Não reclame, não murmure e não perca a esperança ainda. O novo de Deus vem aí na sua vida. O novo de Deus vem aí. E o novo de Deus é muito melhor. Quando a senhora faz um suco novo, não põe na jarra do suco velho. Se tem suco velho, joga fora o resto. Lava a jarra para pôr o suco novo. Porque a senhora não quer que o resto de suco velho contamine, prejudique o suco novo que a senhora fez. É ou não é assim? E se Deus quer fazer isso na nossa vida? Deixou que algumas coisas se esgotassem para levar fora tudo aquilo que estava
contaminado dentro da gente. E agora Ele pode começar um novo dele na nossa vida. Acabou o amor? Eu quero declarar hoje aqui que o seu casamento vai ser melhor do que já foi até hoje. O novo de Deus na sua vida, muito melhor. No mundo, o casamento é bom no começo, depois fica chato, depois fica insuportável. Na sua vida não será assim. Amanhã o seu casamento será melhor que hoje. E depois de amanhã, melhor ainda. E depois melhor ainda. E depois melhor ainda. Porque o novo de Deus é sempre melhor. Não sei o que é que acabou na sua vida. O que eu sei é que você não precisa reclamar, nem desanimar, nem desesperar. Deus está presente. Deus está aqui tão certo como o ar que você respira. E há um novo dele para a sua vida nessa noite. O desfecho final é a morte. Porque tem uma hora que a vida acaba. Talvez você tenha perdido alguém muito especial esse ano. Talvez você tenha perdido alguém especial no último mês. Esses dias eu estava esperando uma definição de um médico que estava fazendo cirurgia numa pessoa muito querida. De repente ele saiu, olhou para a família e disse assim: acabou. A pessoa tinha morrido. Ele não deu conta, o médico não deu conta de salvá-la. A vida tinha acabado. Mesmo quando a vida acaba, nós não desesperamos. Porque a vida nova que Deus está reservando para nós é muito melhor. E o que é corruptível vai dar lugar a um incorruptível. E o que adoece vai dar lugar ao que jamais adoecerá de novo. E o que é frágil vai dar lugar àquilo que vem na força do Senhor. E aquilo que é pequeno vai dar lugar ao grande de Deus. A morte não tem a última palavra. Mesmo quando a vida acaba, Deus é poderoso para chamar a vida de novo. E um dia todos nós estaremos com Ele, aleluia. Para nós nada acaba, irmãos. Para nós nada acaba. Porque nós cremos naquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu quero orar com você agora. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei o que é que acabou na sua vida. Eu não sei se acabou o dinheiro, eu não sei se acabou a alegria, eu não sei se acabou o amor, eu não sei se acabou a fé, eu não sei se acabou a saúde, eu não sei se acabou um relacionamento, eu não sei o que acabou e que tem feito você sofrer. Ou está acabando e você já está ansioso. O que eu sei é que Deus está presente na sua vida. Deixe Deus ser Deus, entregue, descanse, confie. Obedeça em tudo. Faça tudo o que Ele mandar. E prepare-se, porque o novo de Deus é muito melhor. Ah, o novo de Deus é muito melhor. Quantos aqui estão sentindo que acabou? Mas nessa noite creem num milagre. Mas nessa noite querem louvar e agradecer. Mas nessa noite querem descansar. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Se você quer colocar isso na presença de Deus, fique em pé.